Na primeira fileira da sala, próxima à parede lateral, onde a luz do sol batia mais fraca, sentava-se Ji-yeon, uma garota de olhos baixos, postura retraída e roupa simples, quase sempre encoberta por um moletom velho, mesmo em dias quentes. Era como se quisesse desaparecer dentro de si mesma, e de certo modo, ela já havia conseguido. Para os outros, ela não existia. Ji-yeon não era popular nem bonita segundo os padrões que aquela escola impunha com tanta crueldade. Seu rosto tinha marcas de acne, seus cabelos escuros estavam sempre presos de forma desajeitada, e seus óculos estavam com uma haste remendada com fita. Era fácil rir dela. E era isso que faziam, todos os dias. As meninas da turma cochichavam quando ela passava. Riam em silêncio, apontavam discretamente. Os meninos não se davam nem ao trabalho de esconder. Jogavam papel em sua cabeça, imitavam sua voz de forma caricata e a apelidaram de Fantasminha, uma piada sobre como ela parecia um vulto sem cor. Ji-yeon fingia não ouvir, mas cada palavra se cravava nela como um espinho. A escola era um campo minado. Cada passo, cada aula, cada intervalo era um esforço para se manter inteira. Ela aprendia a andar colada nas paredes, a nunca encarar ninguém nos olhos, a fingir que não se importava. Mas por dentro, o silêncio doía. Era um barulho constante de insegurança, medo e solidão. Sua única fuga era o caderno de desenhos. Um caderno espiral de capa preta já desgastada, onde ela desenhava mundos que gostaria de habitar. Nele, Ji-yeon criava personagens com olhos vivos, paisagens acolhedoras, versões de si mesma sorrindo, livres, respeitadas. Era um pedaço de liberdade em meio ao caos. Ela nunca mostrava para ninguém. Era seu único segredo bonito. Os professores pareciam não notar sua existência. Quando havia dinâmicas em grupo, ela era a última a ser escolhida, e às vezes nem era. Fingia estar ocupada para evitar a humilhação. No refeitório, sentava sempre no mesmo canto, ao lado do lixo, onde ninguém sentava. E mesmo assim, ouvi uma vez uma garota dizer que até o lixo merecia mais dignidade do que ficar ao lado dela. Ji-yeon não contava nada aos pais. Seu pai vivia viajando a trabalho e sua mãe, exausta, parecia não notar o quanto a filha estava encolhida por dentro. Em casa, ela dizia que estava tudo bem, que a escola era legal, que tinha amigos. Mentiras que aprendeu a contar com tanta prática que já pareciam verdades. Mas o corpo sabia. As dores de estômago antes das aulas, as insônias constantes, os choros silenciosos no banheiro. Seu coração era um campo de batalha, onde ela lutava sozinha contra inimigos invisíveis, mas ferozes. Naquela manhã de outono, quando entrou na sala, Ji-yeon notou algo diferente. No quadro, escrito com canetão vermelho, havia um desenho tosco com seu rosto e a frase Manual de como desaparecer em 10 passos, por Ji-yeon. A sala explodiu em risadas. Algumas pessoas apontavam, outras tentavam disfarçar. Ela ficou ali parada, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A professora chegou minutos depois e apagou o quadro sem dizer uma palavra. Ninguém foi punido. Ninguém foi defendido. Ji-yeon apenas se sentou, mais uma vez na primeira fileira, mais uma vez fingindo não sentir. Mas o que ela não percebeu foi que, lá no fundo da sala, um olhar a acompanhava. Não com pena, não com zombaria, mas com algo diferente, algo que ela nunca tinha sentido vindo de ninguém ali. Curiosidade e atenção. Tae-hyun estava ali, sentado perto da janela, caderno fechado, olhando para Ji-yeon como quem observa um enigma. Ele sempre fora o tipo que todos admiravam, capitão do time de vôlei, bonito, sempre cercado por amigos. Mas nos últimos tempos, algo dentro dele parecia inquieto. E foi naquele dia, diante daquela humilhação silenciosa, que ele percebeu algo. Enquanto todos riam, ela apenas ficou em pé, imóvel,
com os olhos vazios. E foi justamente naquele olhar vazio que ele viu mais profundidade do que em qualquer conversa com seus colegas. Ji-yeon não sabia, mas pela primeira vez, alguém estava vendo mais do que sua aparência. Alguém estava começando a enxergar quem ela realmente era. Na escola, onde tudo era aparência, Tae-hyun sempre foi o centro das atenções. Alto, carismático, sorridente, capitão do time de vôlei e filho de uma família influente, ele caminhava pelos corredores como se fosse parte do cenário perfeito que todos admiravam. Mas por trás dos flashes de celular, dos sorrisos forçados e das curtidas nas redes sociais, havia um garoto que começava a se cansar daquele papel. Nos últimos meses, Tae-hyun passou a se sentir deslocado dentro do próprio mundo. Suas conversas com os amigos soavam vazias. As festas pareciam repetitivas, as risadas forçadas. Ele sorria por hábito, não por vontade, e era como se, de repente, todos os olhares voltados para ele já não tivessem valor algum. Havia algo faltando, algo que ele não sabia nomear. Até aquele dia, o dia em que viu Ji-yeon parada diante do quadro com aquele desenho cruel em silêncio absoluto, como se nem o ar merecesse ocupar. Enquanto todos riam, ele observou. Observou o modo como ela tentava não desmoronar, mesmo sem forças. Observou os olhos dela, vazios de lágrimas, mas carregados de dor. E por algum motivo que ele ainda não entendia, aquilo o tocou. Nos dias seguintes, Tae-hyun começou a prestar atenção nela. Sem querer parecer óbvio, lançava olhares discretos na sala. Notava os cadernos sempre impecáveis, os desenhos que ela fazia quando achava que ninguém via, a forma como ela se retraía ao ser chamada, como se quisesse se proteger de algo constante. Era como se cada gesto dela contasse uma história que ninguém queria ouvir, exceto ele. Em uma tarde chuvosa, enquanto esperava o treinador no ginásio vazio, Tae-hyun viu Ji-yeon passar correndo, tentando se proteger da chuva com os braços. Por impulso, correu até a entrada e ficou observando enquanto ela se abrigava sob a marquise do prédio. A blusa molhada grudava em seus ombros e os óculos estavam embaçados. Ela limpava com a barra da blusa, distraída, murmurando algo que ele não conseguia ouvir. E então ele viu. Ji-yeon abriu sua mochila, tirou o caderno de desenhos e começou a rabiscar algo. Mesmo com os dedos frios, mesmo com o vento, ela desenhava com calma, com alma, como se aquele fosse o único momento em que se sentia viva. Tae-hyun se aproximou um passo, mas parou. Ainda não sabia como falar com ela. Ainda não sabia como atravessar a barreira que o separava do mundo dela. Naquela noite em casa, pensou mais nela do que gostaria de admitir. Pensou nos olhos vazios, pensou nos desenhos, pensou em como era injusto o modo como todos a tratavam, e em como ele mesmo, por tanto tempo, nunca havia feito nada para impedir. No dia seguinte, quando entrou na sala, Ji-yeon já estava no lugar de sempre, sentada, encolhida, desenhando, em silêncio. Tae-hyun caminhou até seu lugar, mas antes de se sentar, olhou para ela por alguns segundos a mais do que o habitual. E foi aí que algo inusitado aconteceu. Ji-yeon levantou os olhos e por um breve instante seus olhares se cruzaram. Foi um segundo em que os olhos dele disseram mais do que qualquer palavra. Não havia zombaria, nem pena, apenas presença. Um reconhecimento silencioso. Ji-yeon rapidamente desviou o olhar, confusa, desconfiada, mas algo nela vacilou. Ela sentiu. Naquela semana, Tae-hyun começou a sentar um pouco mais à frente. Não perto o suficiente para chamar atenção, mas próximo o bastante para ver os detalhes dos desenhos dela. Começou a reparar nas anotações inteligentes que ela fazia nas margens dos livros, e quanto mais a observava, mais ela ganhava cor.
Ji-yeon, para ele, já não era invisível. Durante uma atividade em grupo, Tae-hyun fez algo que surpreendeu toda a sala. Escolheu Ji-yeon como parceira. O silêncio foi imediato. Os colegas se entreolharam. Alguns riram, outros bufaram. Mas ele não se importou. Apenas caminhou até ela e disse com naturalidade: "Posso sentar aqui?" Ji-yeon congelou. Seus olhos arregalaram-se, como se não entendessem a pergunta. Ela hesitou, mas fez um leve aceno afirmativo com a cabeça. Foi a primeira vez, em anos, que alguém se aproximava dela de forma respeitosa. "Eu sempre vejo você desenhando. Você é muito boa", Tae-hyun disse enquanto abria o caderno. Ela não respondeu, mas pela primeira vez sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, quase imperceptível, mas verdadeiro. Os dias seguintes foram diferentes para Ji-yeon. Ela ainda chegava cedo, ainda se sentava no fundo, ainda evitava conversar. Mas havia algo novo. Um calor estranho no peito, um leve estremecer nas mãos quando sentia que ele estava por perto. Tae-hyun, o garoto que ela sempre julgou inalcançável, agora dividia silêncios com ela. E por mais que tentasse entender, não conseguia encontrar lógica naquilo. Tae-hyun também mudara. Seus amigos notaram. Ele estava mais calado, mais distraído. Nas rodas de conversa, os olhos dele procuravam outra direção. Sempre naquela direção. E quando não encontrava Ji-yeon na sala, ficava inquieto. Era como se algo o puxasse para perto dela, um magnetismo silencioso que escapava da compreensão. Foi numa tarde morna de sexta-feira que tudo mudou. A aula de artes terminava, e Ji-yeon, apressada para escapar antes dos outros, esqueceu um dos cadernos em cima da mesa. Tae-hyun viu de longe, reconheceu a capa encapada com tecido azul claro e, sem pensar duas vezes, correu até lá antes que alguém notasse. Pegou o caderno com cuidado. Não quis abrir, mas abriu, ali dentro, páginas e mais páginas de desenhos. Rostos humanos, alguns tristes, outros assustadoramente reais. Figuras que pareciam carregar dor, poesia, saudade. E no meio de tudo isso, ele, o próprio Tae-hyun, desenhado com tamanha delicadeza que era como se o papel o respirasse. Havia retratos dele jogando vôlei, caminhando pelos corredores e até um, mais recente, com ele olhando diretamente para frente, exatamente como no dia em que seus olhos se cruzaram com os dela. Tae-hyun ficou sem palavras. Aquilo não era só talento, era sentimento, era olhar profundo. Ji-yeon o via de um jeito que ninguém mais via, e aquilo o tocou. Com o caderno nas mãos, procurou por ela no pátio. Encontrou-a sozinha, sentada sob a árvore do fundo, com os fones nos ouvidos e um livro no colo. Aproximou-se devagar e estendeu o caderno sem dizer nada. Ji-yeon o olhou, surpresa. O rosto dela ficou pálido e os olhos arregalados. Você viu?" Ela perguntou, a voz quase sem som. Tae-hyun assentiu, mas não havia julgamento no olhar dele, nem constrangimento, só ternura. "São lindos, Ji-yeon. De verdade, ela queria fugir, se enterrar, desaparecer. Mas ele se sentou ao seu lado sem pedir permissão e abriu o caderno novamente. "Você me desenhou tantas vezes", ele disse com um sorriso gentil. "Eu nunca tinha me visto assim." Ji-yeon ficou em silêncio. O coração batia tão alto que sentia o som pulsando nos ouvidos. Ninguém nunca tinha elogiado algo seu. Nunca tinha valorizado o que ela fazia, sozinha, no escuro da sala, como uma tentativa de gritar em silêncio. "Por que me desenhou?" Ele perguntou, virando mais uma página. Ela demorou a responder, mas quando falou, sua voz saiu firme. "Porque você é o único que parece de verdade." Aquela frase ficou no ar, pesada e sincera. Tae-hyun fechou o caderno devagar. Seus olhos estavam marejados, embora ele tentasse disfarçar com um sorriso. "Ninguém nunca disse isso para mim", ele confessou. "Às vezes, eu mesmo esqueço quem sou. Com todo mundo esperando que eu seja perfeito o tempo todo. Eu só finjo, eu sei", ela respondeu.
Por isso, eu te desenhei. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi pleno, quente, como um abraço mudo entre dois mundos que até então não se tocavam. Naquela tarde, Tae-hyun acompanhou Ji-yeon até a saída. Não falou muito, mas ao se despedir, disse algo que ela guardaria para sempre. Me deixa ver. Mas desses desenhos, eu quero te conhecer de verdade também. Na segunda-feira seguinte, Ji-yeon entrou na sala e encontrou uma flor presa em seu caderno, com um bilhete dobrado. Para a garota que enxerga o invisível. O bilhete era assinado por Tae-hyun. Ela leu e releu 10 vezes, e pela primeira vez sentiu o peito aquecer de um jeito que doía. Mas era bom. A partir dali, os dois começaram a se aproximar cada vez mais. Conversas rápidas na aula, trocas de cadernos, risos tímidos. Tae-hyun mostrava os próprios desenhos. Rabiscos desajeitados, é verdade, mas cheios de vontade de se conectar. Ji-yeon, aos poucos, se soltava. Contava sobre os sonhos, sobre as dores, sobre o motivo de desenhar tanto. E Tae-hyun ouvia. Como ninguém jamais tinha feito, os muros em volta dela começavam a ruir. E os muros em volta dele também. O anúncio do baile de inverno na escola chegou como um sopro de expectativa para todos os estudantes. Para muitos, era a oportunidade de brilhar sob as luzes, de se mostrar ao mundo com seus melhores vestidos, seus ternos impecáveis e as fotos que encheriam as redes sociais nos dias seguintes. Mas para Ji-yeon, o baile era sinônimo de medo. Ela nunca havia participado de nenhum evento social daquele tipo. O simples pensamento de estar cercada de olhares, risadas e julgamentos a fazia querer se esconder para sempre. O peso das humilhações diárias parecia aumentar quando ela imaginava entrar naquele salão, onde todos, absolutamente todos, a veriam como a garota feia, a esquisita que ninguém queria por perto. Mas Tae-hyun não a deixou desistir. Depois de semanas de conversa, ele a convidou com um sorriso gentil, sem pressa nem pressão. Eu sei que isso pode parecer assustador, mas eu quero que você vá comigo. Quero mostrar que ninguém precisa ser perfeito para ser visto. De verdade. Ji-yeon hesitou, seu coração batendo rápido, mas algo no olhar dele lhe deu coragem. Era como se pela primeira vez alguém realmente acreditasse nela. Não na máscara que ela usava para se proteger, mas nela mesma. Na noite do baile, Ji-yeon escolheu um vestido simples, mas que realçava sua delicadeza. Tae-hyun a esperava, na entrada, com um sorriso que iluminava a penumbra da ansiedade que a envolvia. Ao caminhar lado a lado, sentiu o calor da mão dele, firme e tranquilizador. Logo ao entrarem no salão, os olhares começaram a se voltar para eles. Sussurros percorreram a multidão, misturados entre surpresa, curiosidade e incredulidade. A garota feia, sempre alvo de piadas, estava lá, de mãos dadas com o garoto mais popular da escola. Mas para a surpresa de todos, ela não baixava a cabeça nem fugia. A música começou, e Tae-hyun puxou Ji-yeon para o centro da pista. Era a primeira vez que ela dançava naquele lugar, em meio a tantas pessoas. O som parecia embalar não apenas seus passos, mas também sua confiança, que crescia a cada instante. Enquanto rodopiavam, os sussurros foram dando lugar a aplausos tímidos. A postura de Ji-yeon, que até então fora de invisibilidade, tornou-se luz. Ela estava ali, inteira, sendo vista, não pela aparência que tantos desprezavam, mas pela coragem de ser quem era. Naquela noite, entre risos e passos trêmulos, algo mais se revelou. O amor que nascia entre dois corações que aprenderam a enxergar além das aparências. Após a noite do baile de inverno, algo dentro de Ji-yeon parecia ter despertado. Pela primeira vez, ela sentiu que poderia ser mais do que as palavras cruéis que ouvira ao longo dos anos.
Aquele momento com Tae-hyun havia acendido uma chama de coragem e esperança que antes parecia impossível. Na manhã seguinte, ao entrar, na escola, ela percebeu olhares diferentes, nem sempre gentis, é verdade, mas também não eram mais tão carregados de desprezo. Alguns até desviavam rapidamente, como se não soubessem como reagir à nova Ji-yeon, aquela que havia se permitido ser vista. Tae-hyun, por sua vez, continuava ao seu lado, firme como uma rocha. A amizade deles se transformava em algo mais profundo, um laço que desafiava o preconceito e as expectativas. Ele a ajudava a enfrentar os pequenos ataques, a ignorar as provocações e, principalmente, a acreditar em si mesma. Num desses dias, enquanto caminhavam pelo corredor, um grupo de colegas começou a zombar de Ji-yeon, lançando comentários maldosos sobre sua aparência e até sobre sua presença no baile. Mas, para a surpresa de todos, Ji-yeon não abaixou a cabeça. Com a voz firme, ela respondeu: "Vocês podem pensar o que quiserem, mas eu sei quem eu sou, e isso é mais do que vocês. Jamais terão." Tae-hyun sorriu orgulhoso e se juntou a ela, encarando o grupo com firmeza. O poder daquela união fez o ambiente mudar. As palavras que antes eram feridas, agora ecoavam como força. Naquele momento, Ji-yeon compreendeu que o verdadeiro valor não estava na aprovação alheia, mas na aceitação e no amor próprio. Ela não precisava ser perfeita para merecer respeito, carinho e felicidade. A coragem de Ji-yeon era contagiante. Aos poucos, outros estudantes começaram a enxergá-la com outros olhos, não pelo que ela parecia, mas pelo que representava: força, determinação e a capacidade de transformar a dor em esperança. Tae-hyun também aprendeu muito nessa jornada. Ele percebeu que a popularidade e a aparência são apenas máscaras, e que a verdadeira beleza está na essência das pessoas, na empatia, no apoio mútuo e na sinceridade. O despertar da coragem não foi apenas para Ji-yeon, mas para todos, que testemunharam sua transformação, e a história deles estava apenas começando. Os dias seguintes trouxeram desafios inesperados. O olhar crítico e as fofocas maldosas não desapareceram, e alguns alunos, especialmente os mais influentes, começaram a sentir a ameaça da mudança que Ji-yeon e Tae-hyun representavam. A popularidade de Tae-hyun entre eles diminuía, enquanto a coragem de Ji-yeon se fortalecia. Um dia, durante o intervalo, um grupo liderado por um garoto chamado Jisoo, conhecido por sua arrogância e influência, decidiu confrontar Ji-yeon. Ele se aproximou com um sorriso sarcástico, acompanhado de alguns colegas que riam baixinho. "Ei, Ji-yeon, não pensou que ia passar despercebida, né?" disse Jisoo com desprezo. "Achou que o baile ia mudar algo? Você continua a mesma." Ji-yeon sentiu o peito apertar, mas antes que pudesse responder, Tae-hyun entrou na roda, colocando-se ao lado dela. "Deixe-a em paz, Jisoo", falou Tae-hyun com voz firme. "Você está apenas com medo de que ela mostre algo que você não tem." O ambiente ficou tenso. Jisoo ergueu a sobrancelha, encarando Tae-hyun. "Ah, é? E o que você tem que eu não tenho?" Tae-hyun sorriu, olhando nos olhos dele. "Coragem, e isso é mais do que você jamais vai conseguir." O silêncio tomou conta do local. Alguns alunos começaram a se afastar, enquanto outros olhavam admirados para Tae-hyun e Ji-yeon. Foi o momento em que muitos perceberam que a verdadeira força não estava em quem mandava, mas em quem enfrentava os desafios de peito aberto. Jisoo, humilhado, virou-se e foi embora. Mas a batalha estava longe de terminar. O que aconteceu naquele intervalo ficou marcado como um divisor de águas na escola. A partir dali, Ji-yeon ganhou novos aliados. Pessoas que antes ficavam na sombra começaram a se juntar a ela, inspiradas pela sua determinação e pelo apoio de Tae-hyun. A amizade entre eles se consolidou, tornando-se um exemplo para todos.
Mas mais importante do que as alianças foi a transformação interna de Ji-yeon. Ela aprendeu que a verdadeira amizade não é aquela que só está presente nos momentos fáceis, mas aquela que segura sua mão quando tudo parece desmoronar. E Tae-hyun se tornou mais do que um garoto popular que gostava dela. Tornou-se seu companheiro de luta, seu porto seguro e o primeiro a enxergá-la de verdade. Apesar dos pequenos avanços, as cicatrizes do passado ainda pesavam sobre Ji-yeon. As palavras cruéis que ouviu durante anos ecoavam em sua mente, fazendo com que cada passo em direção à felicidade fosse uma luta silenciosa. Ela sabia que mudar a percepção dos outros seria apenas uma parte da batalha. O maior desafio era se perdoar e se amar. Tae-hyun percebeu essa luta interna. Em uma tarde após a escola, enquanto caminhavam juntos pelo parque, ele decidiu abrir seu coração. Ji-yeon, sei que não é fácil. Eu vejo como você carrega tudo isso dentro de si, disse ele, olhando nos olhos dela. Mas você não está sozinha. Eu estou aqui e quero te ajudar a enxergar o que eu vejo. Uma garota forte, incrível, que merece o mundo. Ji-yeon sentiu uma lágrima deslizar, mas ao invés de fraqueza, era a libertação que começava. Pela primeira vez, ela sentia que poderia enfrentar seus medos. Não para agradar aos outros, mas para si mesma. Ela começou a escrever, a colocar no papel todos os seus sentimentos, dores e sonhos. Foi um processo doloroso, mas necessário para curar as feridas que a perseguiam desde a infância. Tae-hyun acompanhava cada passo, sempre oferecendo apoio, incentivo e seu silêncio respeitoso quando ela precisava apenas ser ouvida. Aos poucos, Ji-yeon encontrou sua voz, não apenas para se defender dos ataques, mas para inspirar outros que também sofriam em silêncio. Criou um canal no YouTube onde compartilhava sua história, suas dificuldades e como estava aprendendo a se amar. Canal viralizou. Milhares de pessoas começaram a seguir Ji-yeon, emocionadas com sua sinceridade e coragem. Comentários de apoio chegavam de todos os cantos, mostrando que ela não era a única que enfrentava o bullying e a rejeição. Tae-hyun continuou ao seu lado, seu maior fã e parceiro. O amor que nasceu entre eles crescia a cada dia, construído sobre respeito, amizade e a vontade de transformar o mundo em um lugar mais gentil. Juntos, começaram a promover campanhas na escola contra o bullying, mostrando que a empatia e a solidariedade são armas poderosas contra o preconceito. E assim, entre lágrimas, sorrisos e conquistas, Ji-yeon e Tae-hyun provaram que a verdadeira beleza nasce da coragem de ser quem somos, e que o amor, aquele que enxerga além das aparências, tem o poder de curar até as feridas mais profundas. A transformação de Ji-yeon não foi apenas uma mudança na percepção dos outros, mas uma revolução interna que iluminou sua vida e inspirou toda a escola. A garota que um dia foi vítima de bullying passou a ser vista como exemplo de força, e sua jornada mostrou que o verdadeiro poder está em ser fiel a si mesmo. Tae-hyun e Ji-yeon, unidos pela amizade e pelo amor, passaram a promover ações que iam muito além dos muros da escola. Eles organizaram campanhas de conscientização, debates sobre empatia e oficinas para alunos que também enfrentavam dificuldades. Aos poucos, um movimento de aceitação e respeito ganhou corpo, transformando a cultura escolar e criando um espaço onde a diversidade era celebrada e não rejeitada. Mas o mais importante foi o impacto que essa mudança teve na própria Ji-yeon. Ela deixou de se esconder, passou a abraçar suas imperfeições e a enxergar sua beleza interior como seu maior trunfo. O olhar de Tae-hyun, que sempre enxergou sua essência, foi um reflexo do que ela finalmente começou a ver em si mesma. Naquele
instante, ficou claro para todos que o amor verdadeiro ultrapassa qualquer barreira superficial, que a coragem para ser quem somos é a luz que pode iluminar até os dias mais escuros. E mais do que uma história de amor, essa era uma história de transformação. A prova de que mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança e a determinação podem mudar tudo. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente. Já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.